Agora em Brasília, 2h58, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, encerra esta última sessão plenária do ano de 2022, sessão do Congresso Nacional, que derrubou 2 vetos presidenciais e aprovou o Orçamento Geral da União para o ano que vem. Nós vamos falar aqui sobre o Orçamento Geral da União, a PELOA, Projeto de Lei Orçamentária 2023, que segue agora para a sanção presidencial. O projeto, o orçamento, foi aprovado em 2 votações simbólicas na Câmara e no Senado, após ter sido aprovado em uma reunião da Comissão Mista de Orçamento mais cedo. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acrescentou ao Orçamento Geral da União 169 bilhões de reais em despesas possibilitadas pela Emenda Constitucional número 126, que foi promulgada ontem à noite. O Orçamento Geral da União é de quase 2 trilhões de reais em despesas primárias, assegura um reajuste do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.320. O Orçamento Geral da União consta do projeto de lei do Congresso Nacional número 32 e estima a receita e fixa a despesa da União para o ano que vem. O senador Marcelo Castro apresentou a nova destinação de 19 bilhões de reais em emendas do relator, as chamadas RP9, que foram substituídas por emendas individuais e também por despesas discricionárias. Isso em função da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto às emendas do relator, a RP9. Marcelo Castro destinou esses recursos para 5 áreas: desenvolvimento regional, saúde, cidadania, agricultura e educação. Agora, o projeto de lei do Congresso Nacional, com o Orçamento Geral da União para o ano que vem, segue para a sanção do presidente da República. Esse foi um dos itens tratados nesta sessão do Congresso Nacional. Você que nos acompanha pela TV Câmara pode observar quais foram os itens aprovados, as proposições aprovadas nesta sessão do Congresso Nacional. Além do projeto de lei do Orçamento Geral da União, foi aprovado também um projeto de lei do Congresso Nacional que prevê prazo maior para a liberação de créditos suplementares, um projeto de lei do Congresso Nacional que destina 231 milhões de reais para a segurança pública e um projeto de lei do Congresso Nacional que destina 8 milhões de reais para a Polícia Federal e também para o Departamento Nacional de Infraestrutura. Além da aprovação desses projetos de lei, o Congresso Nacional também derrubou 2 vetos presidenciais, o veto de número 37 e o veto de número 45. O primeiro veto trata do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP. As regras derrubadas tratam do registro de patrimônio de afetação, que são bens separados, geralmente para garantia no âmbito de incorporação imobiliária. O outro veto derrubado trata de dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A derrubada desses 2 vetos foi feita também por votação, apesar de que nominal, mas havia um acordo entre os líderes do governo, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, e da oposição, deputado Afonso Florense, do PT da Bahia. Apenas o Partido Novo se manifestou contrário à aprovação, se manifestou contrário a esse acordo que previa a derrubada desses 2 vetos presidenciais. Tudo que foi tratado nesta sessão do Congresso Nacional você encontra no site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br, e lembrando que a sessão fica disponível na página da Câmara dos Deputados no YouTube. É isso. 3h03, essa foi a última sessão plenária deste ano de 2022. Nós estamos tentando aqui um contato com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que foi o relator desse orçamento de 2023. O senador que teve bastante trabalho, não só para encaixar o desejo dos parlamentares para o orçamento do ano que vem, mas também em função da decisão do Supremo Tribunal Federal
quanto às emendas de relator, as chamadas RP9. Mais cedo, o senador Marcelo Castro apresentou a destinação desses recursos. Uma parte foi para as emendas individuais e a outra para despesas discricionárias. Boa tarde, senador Marcelo Castro. Boa tarde, é um prazer muito grande estar falando aqui da Rádio Câmara, da TV Câmara, desculpe. Isso, é para a Rádio Câmara e para a TV Câmara. Ah, então estava certo. Tá certo. Senador, hoje o senhor mais cedo apresentou, então, o seu relatório final com a destinação dos recursos oriundos decorrentes das emendas do relator, as chamadas RP9. Exato. Nós fizemos o relatório do orçamento, que implicou em a gente recompor o orçamento. Alô? Caiu. Eu estou ouvindo. Estamos ouvindo. Implicou em a gente recompor o orçamento em 168 bilhões de reais. Só para o Bolsa Família, nós tivemos que alocar 70 bilhões de reais. Para a saúde, 22,7 bilhões de reais. Para a educação, mais de 10 bilhões, para a infraestrutura, mais de 12 bilhões, para o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 18 bilhões, dos quais 9.500 só para o programa Minha Casa Minha Vida, um programa de habitação popular muito importante para o nosso país, e com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar inconstitucional as emendas de relator, como elas tinham um valor de 19,4 bilhões de reais, esses recursos, essas emendas deixaram de existir, mas os recursos permaneceram. Então, os líderes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, decidiram então que a metade desses recursos seriam, e foi aprovado por PEC, destinado às emendas individuais dos parlamentares, com toda a transparência que elas existem, e a metade dos recursos seriam então de execução normal do Executivo, dos ministérios do Poder Executivo, em RP2. RP2, para quem não sabe, é uma designação que diz respeito à programação normal dos ministérios. Ou seja, se um parlamentar, uma pessoa se dirigir ao Ministério da Infraestrutura e procurar um recurso, está em RP2, ao Ministério da Saúde está em RP2, ou seja, é a programação normal dos ministérios. E aí eu aloquei esses recursos nas diversas áreas, levando em consideração que as áreas prioritárias, e é assim que nós tínhamos votado na resolução, é a área social, saúde, educação e assistência social. Então esses recursos irão fazer parte da programação normal dos ministérios e, evidentemente, que o valor mais elevado vai ficar nessas áreas sociais. Senador, havia uma expectativa muito grande em relação a esse relatório final, justamente por conta da promulgação ontem à noite da emenda constitucional número 126, com a PEC da transição. Exato. Essa PEC aqui, como eu chamei já algumas vezes e quero repetir aqui, é uma PEC que eu chamo da PEC da salvação nacional. Por que eu chamo assim? Porque sem essa PEC, nós não tínhamos como fechar o nosso orçamento. O Brasil chegou a um ponto tal que não tinha recurso para nada. Não tinha recurso para a merenda escolar, não tinha recurso para a farmácia popular, não tinha recurso para a saúde indígena, não tinha recurso para a habitação, não tinha recurso para as rodovias, para a ferrovia, para os portos, aeroportos, não tinha recurso para a cultura, para a ciência, para a tecnologia. E evidentemente que essa PEC veio propiciar, e principalmente, não tinham os recursos para as famílias, 21,6 milhões de famílias brasileiras, as famílias mais vulneráveis, mais carentes, mais pobres do Brasil, continuarem a receber os R$600. Porque, como eu gosto de dizer, uma coisa é o Congresso Nacional não votar uma lei aumentando os R$200. Outra coisa completamente diferente é o Congresso Nacional votar uma lei retirando R$200 das famílias mais pobres do Brasil. Ninguém teria a disposição de fazer uma coisa dessas. Por isso mesmo é que nós aprovamos
a PEC no Congresso Nacional, no Senado Federal, por ampla maioria, foram 64 votos. Aprovamos por uma boa maioria na Câmara e agora nós aprovamos o relatório final aqui no Congresso Nacional e eu acho que o Brasil, felizmente, vai ter um orçamento, não o ideal, mas vai ter um orçamento razoável para continuar funcionando no próximo ano. Senador Marcelo Castro, obrigado pela entrevista, parabéns pela aprovação do seu relatório sobre o orçamento para o ano que vem. Estamos sempre às ordens, um prazer. Senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator geral do orçamento da União para o ano que vem, conversando conosco aqui ao vivo na TV Câmara e na Rádio Câmara. E agora nós vamos falar com o líder da oposição no Congresso Nacional, o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia. Deputado, boa tarde. Boa tarde. Deputado, o Congresso, então, acaba de aprovar o Orçamento Geral da União para o ano que vem, já com os valores previstos na Emenda Constitucional número 126, promulgada ontem à noite. Missão cumprida. Missão cumprida e uma grande vitória do povo brasileiro, do próprio Congresso Nacional, da democracia e, eu diria, sem medo de errar, do presidente Lula, que muito rapidamente trouxe à cena brasileira a negociação política que estava obstruída pela condução do presidente ainda em exercício Jair Bolsonaro. O presidente Lula entrou no jogo da política, coordenou as negociações, garantiu a aprovação da PEC, fazer uma saudação ao senador Marcelo Castro, que foi o relator do orçamento, e com o espaço fiscal aberto pela PEC, agora Emenda Constitucional 126, o orçamento carrega a esperança do povo brasileiro de, além do Bolsa Família, outros recursos para programas sociais que vão melhorar a vida do nosso povo. Agora nós sabemos que a fome que voltou com o governo Bolsonaro terá combate da parte do governo, da sociedade. Vamos tirar o Brasil do mapa da fome. Deputado, o senhor falou ressaltou a atuação política do presidente Lula e da base do presidente Lula aqui no Congresso. Vale destacar que ontem alguns votos que não estavam previstos para a PEC da transição foram favoráveis à PEC. Vale dizer que vários votos do Progressistas e também do Republicanos foram favoráveis à PEC da transição. Exatamente. Vale registrar só os bolsonaristas, o partido do Bolsonaro, outro partido pequeno que é contra qualquer política social, só é a favor de interesses econômicos de mercado, que ficaram contra a PEC. Nós temos um modelo de fiscal que não existe em lugar nenhum do mundo, nenhum lugar do mundo é constitucional um teto de gasto que corta recursos de programas sociais ano a ano. Não tem, na atualidade, no final do governo Bolsonaro, não tem dinheiro para tinta, para papel higiênico, para remédio em farmácia popular, pessoas com pressão arterial alta, com diabetes, que não tem condições de comprar medicamento de uso continuado, sem acesso a merenda escolar e o próprio Bolsa Família. Então, esse modelo veio sendo desrespeitado desde quando foi criado. Mais uma vez, ele agora é superado pela decisão do Congresso Nacional de garantir os recursos para os programas sociais. Mas o mais importante, a PEC, agora Emenda Constitucional 126, determinou que o ano que vem deve ser aprovado um novo modelo de gestão fiscal. E com isso nós sepultaremos o famigerado teto de gasto. A atuação do presidente Lula foi fundamental. A política no ambiente democrático voltou a prevalecer.
obviamente, negociação à luz do dia, a imprensa acompanhando cotidianamente aqui no plenário da Câmara e do Congresso, no plenário do Senado, o debate sendo feito, a oposição ao governo que se inicia em 1º de janeiro, fazendo as suas denúncias fundadas ou infundadas, na nossa compreensão sempre infundadas, porque eram contra a solução de garantir Bolsa Família para a população. Então, é uma vitória das pessoas que precisam do Bolsa Família, no valor de 600, que é a proposta do governo Bolsonaro para o orçamento de 23 era no valor de 400. É uma vitória das famílias que têm crianças até 6 anos de idade que receberão por criança mais R$150. É uma vitória da democracia, mas é também uma vitória do governo Lula e do presidente Lula, que começam seu governo com a consolidação de uma base necessária para estabilizar o país. Deputado Afonso Florense, obrigado pela entrevista, parabéns pela aprovação do orçamento e uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boas festas a todas e todos, e vocês, parabéns pela cobertura que fazem aqui da Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, líder da oposição no Congresso Nacional, falando ao vivo com a TV Câmara e com a Rádio Câmara. Ao final desta última sessão plenária, foi uma sessão do Congresso Nacional, repetindo, foram derrubados 2 vetos presidenciais, um relacionado à Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem e o outro sobre o Sistema de Registros Públicos no Setor Digital, SERP. E também foi aprovado, então, o Orçamento Geral da União para o ano que vem, já contando com os recursos previstos na Emenda Constitucional número 126, a PEC da Transição, que aumentou em 145 bilhões de reais o teto de gastos no orçamento de 2023 para bancar despesas como Bolsa Família, Auxílio Gás, Farmácia Popular, além de outras políticas públicas. São 3h15, uma boa tarde para você. Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.